Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dark Evolutions. Esse é o terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu venho fazendo. Eu percebi que vocês gostaram bastante, né? E o que eu faço nesses vídeos? Eu pego uma história de Digimon, pego os Digimons protagonistas e eu mostro pra vocês o que seriam, na minha opinião, boas Dark Evolutions, evoluções das trevas, entre aspas, para cada um desses Digimons. Então, por enquanto, antes da gente começar, já deixa um like aí se você puder, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! E como estamos no terceiro vídeo, nós vamos falar sobre Digimon Tamers, a terceira temporada do anime de Digimon. E a gente vai começar pelo protagonista, que é o Guilmon. Vocês vão ver que tem vários Digimons aqui que é bem fácil encontrar uma evolução das trevas para eles, mas vamos lá, um por vez. No caso do Guilmon, galera, que é um Digimon que é do atributo vírus já, que tem um lado meio das trevas dentro dele. Quem assistiu Digimon Tamers vai se lembrar que às vezes ele meio que saía fora do controle. Não é tão difícil assim de imaginar que esse Digimon será o Caos Dukemon. Então o Caos Dukemon vai aparecer para vocês aí. E é bem interessante o Caos Dukemon porque ele é visto de duas maneiras, literalmente. Dependendo do inimigo, vai ver ele como Caos Dukemon ou vai ver ele como o Megidramon. Quem assistiu Digimon Tamers vai se lembrar do Megidramon, ele apareceu lá, ele era uma evolução alternativa mesmo para ele, das trevas mesmo, que apareceu durante aquela história. Porém, é dito na descrição desses dois Digimons que depende de quem está olhando pro Digimon na hora. Às vezes, um Digimon vai ver o Caos Dukemon, às vezes vai ver o Megidramon. Então, super interessante como isso funciona. Mas eu prefiro deixar o Caos Dukemon aqui com essa imagem dessa carta. Vocês vão ver o Megidramon lá atrás, representando os dois Digimons ao mesmo tempo. Justamente porque ele é meio que o lado das sombras, o lado que é refletido do Dukemon, que é aquele herói. Nesse caso, ele é um Digimon que abraça o lado ruim dentro do Guilmon completamente. O Digital Hazard completamente controlado, entre aspas. Ele é um Digimon calmo, sereno, ele vai andar por aí no mundo digital destruindo as coisas e sendo o pior que um Dukemon poderia ser. Esse é o Caos Dukemon, por isso eu acho que ele fica perfeito aqui com essa transformação. Vamos então para o próximo. Vamos para a Renamon agora, e para quem assistiu aquela história vai se lembrar que a Renamon era uma Digimon que mesmo no nível inicial dela era extremamente forte, ela se focava em ser a mais forte, a mais poderosa, a melhor de todos os Digimons que apareceu lá, e a Digi Escolhida dela também dava suporte para ela nisso. Então eu acho que a melhor transformação das trevas, entre aspas, para ela é a Kuzuhamon. E aqui eu preciso explicar para vocês, a Kuzuhamon não é exatamente um Digimon das trevas. Ela é uma versão alternativa da Sakuyamon que aparece às vezes porque apenas a Renamon escolhida, a Taomon escolhida, a melhor, a que treinou mais, conseguiu alcançar a Sakuyamon. Mas as outras acabam alcançando a Kuzuhamon mesmo. Então eu acho que se a Renamon, a Taomon, por exemplo, não tivesse conseguido alcançar o seu melhor através da escolhida dela, que também era vista como a melhor de todos eles que apareceu naquela história, ela teria se transformado na Kuzuhamon, que teria talvez uma personalidade um pouco diferente. Além disso, a Kuzuhamon já apareceu em muitas outras histórias, como de jogos de videogame, onde ela era um inimigo, ela fazia parte de um grupo de inimigos que aparecem para atrapalhar os planos dos escolhidos e tudo mais. Então eu acho que ela fica bem aqui. Ela reflete muito bem um lado pior da Renamon, digamos assim. Vamos pro próximo. Falando sobre o Terriermon agora, é um Digimon que de certa forma é bem simples de se falar de uma Dark Evolution dentro da história de Digimon Tamers. Porque não sei se vocês se lembram, lá ele foi um Digimon até que bem difícil de ser controlado, de passar por evoluções com a ajuda do seu escolhido. Ele tinha um lado onde ele queria caçar Digimons, ele queria destruir os outros Digimons usando o seu poder de fogo e por aí vai. Então eu acho que o Digimon que fica perfeito aqui é o Black Mega Gargomon ou Black Saint Galgomon. E a explicação que eu tenho para essa transformação, que é bem básica também, como uma evolução desse tipo para uma linha evolutiva como essa, é a de que diferente do Mega Gargomon normal, que meio que funciona como um herói, protege os outros, seria o lado mais controlado do Terriermon.
O Black Mega Gargomon é citado como uma máquina de guerra. É uma fortaleza imparável que onde ele chega ele vai atacar tudo que ele vê pela frente, ele vai eliminar exércitos e por aí vai. É um dos Digimons que tem mais armas de fogo equipadas pelo corpo, então faz sentido que ele faça esse tipo de coisa, porém a gente sabe que dentro da personalidade do Terriermon e do escolhido dele naquela história, chegar numa forma como essa, que funciona dessa maneira, não era de forma alguma o objetivo deles e por isso eu acho que ele fica muito bem como uma evolução desse tipo. Vamos pro próximo. E logo depois do Terriermon, obviamente que temos o Loopmon. E no caso do Loopmon é bem simples e fácil de saber qual é a evolução das trevas para ele. A Dark Evolution dele é o Cherubimon Vice. E nesse caso, todo mundo conhece muito bem esse Digimon, porque em várias ocasiões diferentes, esse Cherubimon apareceu como um grande vilão, inclusive. A maioria das pessoas vai se lembrar de Digimon Frontier, muitas pessoas vão se lembrar de um filme de Digimon, onde ele apareceu como um vilão, meio que um irmão pro Terriermon, como ele aparece também na maioria das vezes. E muitas pessoas que estão jogando Digimon Survive vão lembrar que lá ele tem uma certa evolução de nível adulto, que é bem ruim também, porém, se aquela evolução de nível adulto chegar ao nível Mega, ele vai se transformar nesse Digimon aqui. E não tem Digimon mais Dark para ser uma evolução perfeita para um Loopmon do que esse. Então, ele vai ficar aqui para vocês. Vamos pro próximo. Nessa temporada nós tivemos um Leomon que era parte dos protagonistas, tinha uma Digi escolhida e tudo mais. E, infelizmente, ele acabou morrendo durante essa história, que não é uma novidade para todos aqueles que acompanham Digimon, né? Então, graças a esse tipo de acontecimento, eu acho que a melhor transformação das trevas Dark Evolution pro Leomon seria o Mad Leomon. Mesmo que o Mad Leomon não seja um Digimon de um nível diferente do Leomon, os dois têm o mesmo nível, digamos assim. O Mad Leomon é o total oposto do Leomon, e ele meio que funciona como um morto-vivo. E combina bastante se a gente lembrar que os Leomons morrem, se eles voltarem, retornarem como um morto-vivo, eu acho que fica perfeito. Ele é um Digimon bem do mal, trabalha para os outros, ele tem bastante coragem, mas ele usa essa coragem para estar tentando destruir os outros e acabando com a felicidade do mundo digital. Então eu acho que ele fica muito bem aqui, com certeza. Vamos pro próximo. Temos também o famoso Monodramon, Digimon do Domador Lendário, do Digi Escolhido Lendário. E o Monodramon, apesar de não ter aparecido tanto na temporada Digimon Tamers, a gente vê mais as evoluções dele. Obviamente ele faz parte dos protagonistas. E o que seria a evolução das trevas perfeita para o Monodramon é o Millenniummon. Obviamente, para todos aqueles que conhecem a história por trás desse Digimon em particular, para aquela história, sabem que dentro dele existe um Millenniummon vivendo de certa maneira, né, graças a histórias do passado do Digi escolhido desse Digimon. O Millenniummon fica perfeito aqui, é um Digimon extremamente das trevas, e se esse Monodramon tivesse se transformado nesse Millenniummon, com certeza Digimon Tamers teria sido muito diferente. Vamos pro próximo então. Tivemos também um Guardromon protagonista nessa temporada, o que é muito legal, eu gosto bastante do Guardromon, e normalmente Guardromons evoluem para Andromons, que evoluem para High Andromons, que não é uma coisa que acontece dessa maneira nessa temporada. E eu acho que se um Guardromon evoluísse de uma maneira das trevas, uma Dark Evolution para ele talvez alcançaria um Raidenmon, que já tá aparecendo para vocês aí. Para aqueles que jogaram Digimon World 3 vão se lembrar do Raidenmon, muito provavelmente. Ele é uma bateria ambulante do mal que destrói as coisas. E eu acho que ele fica muito bem aqui, por quê? Porque o Guardromon é normalmente um robô de patrulha, ele guarda as coisas, ele protege as coisas. O Raidenmon não, ele é um robô de destruição, ele é um robô enorme que é usado para coisas ruins, pelo mal, né? Por pessoas do mal, uma coisa que aconteceu no jogo Digimon World 3, por exemplo. Então eu acho que ele fica legal aqui, vamos para a próxima. Eu acho que o Digimon mais especial que vai aparecer nessa lista é o Marineangemon, porque sim, nós tivemos o Marineangemon como um dos protagonistas dessa história, tinha um Digi escolhido que tinha um Digimon do nível Mega o tempo todo. E como a gente transforma esse Digimon numa Dark Evolution? Bom, o Marineangemon, em toda a sua história, teve apenas uma transformação que era meio que do mal.
e ela apareceu apenas em um bichinho virtual até hoje, e ela era chamada de Marine-Angemon Blast Mode, que já está aparecendo para vocês aí. Dessas imagens que apareceram para vocês, a do Marine-Angemon eu editei para parecer um pouco com aquele spritezinho que vocês estão vendo ali em cima. O spritezinho é a única imagem que nós temos dessa transformação. Ele troca de asas, fica com asas de demônio, de certa forma, dá para vocês perceberem ali através do sprite. Ele tem meio que um cristal na testa dele, algo na testa dele, então a maioria das pessoas edita imagens do Marine-Angemon para ele ficar semelhante, mas sim, esse Marine-Angemon Blast Mode aparentemente é uma forma bem diferente do Marine-Angemon e que meio que se assemelha a uma forma do mal. Então eu acho que ela fica bem legal aqui. Eu gostei muito de estar citando esse Digimon para vocês, porque quase ninguém conhece ele. Vamos para os próximos então. O Impmon apareceu muitas vezes nessa temporada, ele tinha escolhidos que não apareceram tanto assim. E eu acho que o Impmon, mesmo sendo um Digimon que chega em um Lorde Demônio, merece também uma evolução mais das trevas, mais dark. Porque não sei se vocês se lembram, mas naquela história, quando ele vira o Beelzebumon Blast Mode e tudo mais, ele fica do bem, ele muda, ele se controla, ele começa a ajudar os escolhidos. Então, como essa poderia ser a evolução das trevas para ele? Eu diria que a evolução das trevas, a Dark Evolution para ele, seria o Gudomon. O Gudomon que está aparecendo para vocês aí. E por que isso? Porque, bom, um Beelzebumon se funde junto com os outros 6 Lords para se tornar uma Gudomon. Então, se aparecessem os outros Lords Demônio naquela história e forçassem o Impmon a se fundir com eles, ou convencessem o Impmon a virar o Beelzemon e se fundir com eles, essa seria a pior transformação para ele, que acabaria com tudo, inclusive o próprio Beelzemon perderia completamente a noção de ser. Ele viraria apenas um monstro que anda por aí e explodiria as coisas e atacaria os outros escolhidos. Então eu acho que essa fica muito bem como a Dark Evolution para o Impmon. E por último, acho que algumas pessoas nem se lembram, mas naquela história o Dobermon tinha uma Tamer, de certa forma fez parte dos Digimons protagonistas, apesar de ter aparecido muito pouco. E para um Dobermon é bem simples, eu acho que a evolução mais das trevas, a melhor Dark Evolution para uma linha evolutiva de um Dobermon é o Plutomon. Plutomon sendo um dos líderes principais e maiores da área escura, mesmo às vezes funcionando de certa forma como um herói, trata mesmo os vilões com bastante violência. Então eu acho que ele fica perfeito para encerrar essa lista de Dark Evolutions. Vou fazer então a mesma pergunta que eu fiz nos outros Dark Evolution. O que vocês acham que teria acontecido nessa temporada do anime se eles realmente tivessem alcançado essas evoluções? Deixa aí nos comentários. Então galera, esses eram todos os Digimons que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. E é curioso, né? Porque quando a gente pensa em Digimon Tamers, a maioria das pessoas pensa em apenas 3 Digimons, que são o Guilmon, a Renamon e o Terriermon. Mas na verdade, nós tivemos muitos outros Digimons que fizeram parte do grupo de escolhidos, do grupo de Tamers dessa história, o que é bem legal. Então, por enquanto, deixa aí nos comentários tudo o que vocês acharam de todas essas Dark Evolutions, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.